Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Nós iremos falar hoje sobre algumas medicações, né, para a tuberculose e para a hanseníase. Professora, essa aula é enorme, certo? Porém, eu vou ter que abordar a doença para você compreender a gravidade dela, para eu falar da medicação. Mas o que vai cair em prova é a medicação, certo? No final dessas aulas, da grande maioria, tem algumas atividades que a partir dessas atividades possa ser bem próxima, parecida, que lembre, que não vai ser igual, certo? Então, para você compreender lá embaixo, você tem que entender a aula. Então, eu espero que você assista. Demora um pouquinho, demora. Mas o bom é que você vai ter muito conteúdo, né? Então, vamos lá, gente. Para vocês terem todo esse parâmetro aí, todo, né? Então, assim, eu já estou gravando o que eu puder para vocês compreenderem, tá certo? Então, vamos lá, você que também está escutando aqui, seja bem-vindo também. Eu faço parte do movimento dos ativistas da enfermagem brasileira, um movimento nacional, um movimento voluntário. Quem quiser fazer parte, é só falar comigo, ok? Então, gente, quando eu falo de tuberculose, certo? Eu tenho vários tipos de tuberculose, vários, certo? Mas a gente vai abordar aqui alguns, porque se a gente for abordar tudo quanto é doença, nunca, jamais nós iremos terminar. Porque o que tem de doença não é brincadeira. É tanto que tem até os especialistas, né? E eu também não sou a melhor especialista na área, né? Apenas eu sou generalista e eu abordo algumas principais, tá? Então, além de eu fazer parte do movimento, eu sou secretária estadual do movimento dos ativistas, eu sou enfermeira, sou, né, professora, tanto a nível técnico, como a nível de graduação e pós-graduação. Eu tenho especialização em enfermagem do trabalho, nefrologia, urgência e emergência, gestão hospitalar e UTI neonatal e pediátrica. Estou fazendo mestrado em gestão de cuidados da saúde, tá? Sou auxiliar técnica, sou enfermeira, sou instrumentadora cirúrgica, sou auditora e classificadora de risco Manchester, tá? Então, vamos lá. Também preparo material para concurso, certo? Pela editora Jeans. E nós vamos falar hoje, o meu canal, Enfermeira Tarsila, no YouTube, é muito educativo, certo? Conhecer os medicamentos da tuberculose e hanseníase, estudar os tipos de tuberculose e hanseníase, e o conteúdo deste slide tem como referências bibliográficas os manuais do COFEM. Primeiro, tuberculose é uma doença infecciosa causada pelo micobactério tuberculose ou bacilo de Koch. O pulmão é acometido em até 33% dos casos. Isso quer dizer o quê? A tuberculose pulmonar, certo? Ela é transmitida, tá? Por forma de aerossol, né? Via aérea, tá certo? E por via respiratória. Ela é contagiosa, depende da extensão da doença, a presença de eventos que favorecem a eliminação de secreções respiratórias, as condições ambientais e o tempo de exposição entre o doente e o contactante também, tá? Então, infecção por tuberculose ativa nos pulmões, a bactéria da tuberculose, né? É o seguinte, cada gotícula eu tenho 3 partículazinhas, tá? Então, assim, 3 bacilozinhos da tuberculose, a cada gotícula em média, tá? Então, depende muito também, né, como ele falou, né, do tempo de contato, né? A infecção inicial por tuberculose no lobo superior direito, a progressão para a tuberculose ativa, a cavitação, certo? E a multiplicação de lesões cavitárias e lesões brônquicas, né? Então, para você ter uma noção de como é. Então, sintomas da tuberculose, tosse crônica com sangue e muco, mas não necessariamente com sangue, que a gente fala, né? A hemoptise, né? Escarro com sangue, termo técnico, suor noturno, sudorese, a fadiga, tá? A perda de peso, a dor no peito, precordialgia, né? Mas no caso aqui, essa dor no peito, que eu não estou dizendo que é precordialgia. Essa dor no peito é devida a tanto tossir, tá? A pessoa se sente já até cansada. Perda de apetite, né? Febre, tá? Astenia, enfim. O perfil da doença é uma doença infecto-contagiosa, tá? No caso, ela ocorre através de tosse e espirro,
pelas gotículas de saliva, a pessoa elimina milhares de bacilos. A pessoa saudável pode, né, inalar vários bacilos, tá? O mais prevalente é a tuberculose pulmonar, né? Mas essa doença é possível que ela também atinja outros locais, certo? Vai depender muito da tua imunidade, tá? Os tipos mais prevalentes é a tuberculose pulmonar, mas é possível que a doença atinja fígado, baço, rins. Então, eu tenho tuberculose renal, tá? Eu tenho todo tipo de tuberculose. Nas meninges é mais grave, tá? Forma disseminada da doença. Alguns sintomas, tá? Eu já tinha falado alguns. E a incidência média do Brasil é de 37,4 casos por 100 mil habitantes, né? Estados com maior incidência, tem o nosso Cearazinho, tá? Nosso Ceará não tem jeito não, certo? Nosso Ceará está, Rio de Janeiro, até então, a última pesquisa, era um dos que tinha mais, né? Mas o Ceará ainda tem bastante. Tuberculose ainda é realidade. E como é, né? Então, para você ver, a gente tem o tratamento, que são com as medicações, até a cura, certo? O que é tuberculose? Eu já falei, a tuberculose ataca principalmente os pulmões, mas ela também atinge outras regiões do corpo. Vamos supor que eu tenho tuberculose pulmonar ou tuberculose renal, nos rins. Ela é transmitida? Não, certo? O seu sistema imunológico, né? Você está com as poucas defesas, mas no rim não transmite. O que transmite é no pulmão, tá? A laringe também, tá? Mas o do pulmão, como a tuberculose é transmitida, né? Ela é transmitida, tá? Por via respiratória, espirro, tosse ou fala. Uma pessoa com tuberculose, ela pode infectar, em média, de outras 15 em um ano. Após 15 dias de tratamento, o risco de transmissão é muito baixo. Então, os 15 primeiros dias, ela vai estar utilizando máscara, tomando a medicação, certo? Utilizando máscara, tomando a medicação. Depois dos 15 dias, é muito baixo, né? O risco dela contaminar alguém. Então, tuberculose assintomáticos, adultos e adolescentes maior de 10 anos, realizar prova tuberculínica e tratar ou não a infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis. O Plano Nacional de Controle da Tuberculose recomenda adulto maior ou igual a 5 milímetros, tratamento de infecção latente com a medicação. Contatos adultos com prova tuberculínica menor que 5 milímetros, repetir a prova tuberculínica entre 5 a 8 semanas após a primeira prova tuberculínica. O que é esses 5 milímetros, professora? A enfermeira, ela vai fazer a medição com a régua, após ter feito a prova tuberculínica, aquela que é colocada no antebraço esquerdo para fazer a pápula, né? Depois de 72 horas, né, feita a leitura. E aí, se der um valor menor que 5 milímetros, a pessoa, ela pode até repetir de 5 a 8 semanas, mas se ela tiver ainda sintomas, né, suspeitar de sintomas, se não tiver, não precisa, tá? Para verificação de possíveis conversão com infecção recente, possa ser que ela apresente depois, né? Na hora não tenha, mas durante esse período de 5 a 8 semanas, ela pode apresentar, a gente repete de novo. A conversão da prova tuberculínica quando houver um incremento de pelo menos 10 milímetros em relação ao PT anterior, tá? Após a aplicação intradérmica da vacina, é esperado o aparecimento de uma pápula, pequeno caroço, avermelhada e permeada, né, no local de aplicação em 2 a 6 semanas. Esta pápula pode atingir até 3 milímetros ao final da 6ª semana e, a partir daí, regredir até desaparecer, deixando uma pequena cicatriz. O contato é definido como toda pessoa que convive no mesmo ambiente com o caso índice do momento do diagnóstico da tuberculose. Esse convívio pode se dar em casa ou em ambientes de trabalho, instituições de longa permanência, escola ou pré-escola. A avaliação do grau de exposição do contato deve ser individualizada, considerando-se a forma grave da doença, né? Forma da doença, o ambiente e o tempo de exposição. A prevenção, todos os contatos dos doentes de tuberculose, especialmente os intradomiciliares, o que seria um contato intradomiciliar abençoado? Que mora junto,
devem comparecer à unidade de saúde para exame. Exames de contatos. Os sintomáticos respiratórios deverão submeter-se à rotina prevista para o diagnóstico de tuberculose. Os assintomáticos deverão realizar radiografia de tórax, mas isso não quer dizer um diagnóstico definitivo. Muitas das vezes também é através do exame de escarro ou, né, de cultura, tá? Que é mais pesquisado em laboratório do que o de escarro, tá? Então, assim, o de cultura é mais detalhado, na verdade, não é mais pesquisado, é um pouco mais detalhado, um pouco mais sensível, né, na leitura. Então, muitas das vezes não aparece no raio-x, mas pode aparecer no exame de escarro, enfim, tá? Quando houver disponibilidade desse recurso. Crianças assintomáticas quer dizer que não apresentam sintomas. Quer dizer não, tá? Sintomáticas é de sintomas. Então, não sintomas, não temos sintomas. Então, assintomáticas, crianças menor que 10 anos, realizar o PT, que é a prova tuberculínica, e radiografia torácica na primeira consulta. Tratar a infecção latente pelo micobactério tuberculose. Se maior ou igual a 5 milímetros, em crianças não vacinadas com o BCG, que é a bacilo calmette-guerin, aquela vacina do braço direito, que tem a cicatriz, tá? Crianças vacinadas há mais de 2 anos, ou portadores de qualquer condição imunossupressora, tá? No caso também, se prova tuberculínica maior ou igual a 10 milímetros em crianças vacinadas com BCG há menos de 2 anos. Então, prova tuberculínica não preencher os critérios acima, repetida de 8 semanas, em caso de conversão, tratar a infecção. Então, se for uma criancinha vacinada, se for prova tuberculínica maior que 10 milímetros, né, é para tratar, certo? A BCG não impede a infecção e não o desenvolvimento da tuberculose pulmonar, mas pode conferir certo grau de proteção para a tuberculose meningite. Não é a doença meningite, é que atinge as meninges, tá? Professor, você não quer só meningite? Não, menina, pelo amor de Deus, não. E tuberculose miliar. Tuberculose miliar é na pele, tá? Vale, professora, pois eu jurava que tuberculose era só no pulmão. Lógico que não, menina, te orientante, menino. É o seguinte, existe vários tipos de tuberculose. Essa tuberculose miliar atinge a pele. A tuberculose meninge atinge o sistema nervoso central. Então, arregala o olho para cá, ó. Não tem essa sigla aqui, BCG? Bacilo calmette-guerin, já caiu um prova de concurso, viu? Como é a definição dessa sigla. Aí, o que acontece? Essa vacina aqui, Benção, ela é para proteger as formas mais graves da tuberculose, que é o quê? Olha em concurso, tuberculose meningite e tuberculose miliar. Então, professora, aquela tuberculose do pulmão, eu não sou protegida, não? Não, menina, não é protegida, não. Por isso que tem que usar máscara, a N95, aquela que o pessoal fala bico de pato, né? Que eu acho horrorizante comparar com o pobre do pato, a legião no pato. Fases da BCG, bacilo calmette-guerin. Aí, gente, isso aqui são as fases, tá certo? São as fases da vacina, desde a pápula, a mácula, né? Certo? Tudo bem direitinho aqui para vocês, certo? Aqui, ó. Deixa eu ler aqui, né? Da primeira à segunda semana, mácula avermelhada, com a duração de 5 a 15 milímetros de diâmetro. Da terceira à quarta semana, pústula, que se forma com o amolecimento do centro da lesão, seguida pelo aparecimento da crosta. Da quarta à quinta semana, úlcera com 4 a 10 milímetros de diâmetro. Da sexta até a 12ª semana, cicatriz com 4 a 7 milímetros de diâmetro, encontrada em cerca de 95% dos vacinados. Não se deve cobrir a úlcera ou colocar qualquer tipo de medicamento. Tuberculose, no Brasil, a vacina BCG é prioritariamente indicada para crianças de 0 a 4 anos de idade. Na verdade, gente, ao nascer já vacina. Agora, existem algumas contraindicações. Professora, criança nasceu e o peso dela é menos de 2 quilos. 1,999 kg. Não é 2 ainda, é 1,999 kg. Ela não pode se vacinar para tuberculose.
A criança só pode se vacinar para tuberculose com peso de 2 quilos para lá, certo? E ainda ela tem uma perda ponderal desse peso. O que é isso, professora? Quando a criança nasce, ela nasce um pouquinho demasiado, um pouquinho inchada, certo? O que é que acontece? Para quem não sabe, ainda ela não pegou ainda o peito direito, é aquele lenga-lenga de choro, entendeu? Até a criança se adaptar ao meio externo, né? As primeiras 24 horas são primordiais. O que é que acontece? Às vezes ela perde um pouquinho de peso, de 200 a 300 gramas, entendeu? Então tem que ter cuidado com crianças próximo ao quilo 2, 2,1 kg, 2,2 kg. Tem que ter muita atenção com essas crianças, né? Claro que ao nascer você pesa, deu 2 quilos para lá, já vacina logo. Tem 1,999 kg para baixo, não vacina. A criança tem que atingir os 2 quilos para a gente vacinar, certo? Fora isso, tem alguma outra contraindicação da vacina? Tem. A criança, ela tem lesões na pele. A criança nasceu com várias lesões. O ideal é não é uma avaliação médica, primeiro, para ver se ele permite ou não, né, a administração da vacina, porque geralmente com lesões na pele, geralmente não é bom dar não, sabe? Sendo obrigatória para menores de 1 ano. Contraindicação da BCG absoluta, ainda tem mais. Adulto com HIV, mais sintomáticos ou não, e crianças com HIV, certo? Né? Sintomáticas. Então, não administrar vacina. Portadores de imunodeficiência congênita, certo? Quimioprofilaxia primária, né? O tratamento preventivo. Recém-nascidas com habitantes de foco tuberculose ativo. Recém-nascido não deve ser vacinado com a BCG, certo? E começar o tratamento com isoniazida administrada por 3 meses, e após esse período faz-se a prova tuberculínica. Bem aqui tem um tracinho, né? Um hífenzinho, tracinho, é o novo. Pessoa do tempo, quando eu falo criancinha, né? Olha que linda essa princesa. Acho linda essa fotinha de bebê dormindo. Queria fazer com a minha, mas a minha cresceu tão rápido. Quando eu pensei em fazer, a menina tinha 11 anos de idade. Um ano, professora, não, 11. Eu chamo ela de criança, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem que ter bastante atenção aqui. Vamos continuar, esperar que o computador funcionar. Um pouco pesada a aula, certo? O resultado maior ou igual a 5 milímetros. Manter a quimioprofilaxia por mais 3 meses. E resultado menor ou igual a 5 milímetros, interromper a isoniazida e vacinar, né, com a BCG. Você vai se familiarizar com o nome dessas medicações, certo? Ok? Então, eu tenho algumas contraindicações da vacina relativa, certo? Então, vamos lá. Recém-nascido com peso inferior a 2 quilos, afecções dermatológicas generalizadas no local de aplicação, uso de imunossupressores, tá certo? Então contraindicações relativas. Deixa eu colocar aqui outro tracinho aqui, porque, como é que se diz? Alguns errinhos. Então, geralmente, quem faz a aula, quem edita e tal, né, é muita coisa, mas dá certo. E a gente vai ajeitando, né? Com o tempo dá certo. Então, assim, gente, é bem interessante você saber desses detalhes. Por quê? Porque quando você chegar lá na aula de vacina, de vacina mesmo, certo? Você vai dominar um pouco. Por quê? Porque esse conhecimento que tu tem aqui na farmacologia, tu vai levar lá para o posto de saúde. Entendeu? Vamos supor que a criança ela não foi vacinada na maternidade, que é para ser, né? Contra a tuberculose. E você pesa no posto de saúde,
e dá menos de 2 quilos, você já tem que ter um olhar melhor, né? Conversar com a enfermeira, comunicar, para ter um olhar melhor para essa criança, porque essa criança ela tem que ganhar peso, certo? Ela tem que ganhar peso para ela ser vacinada. Então, quando você tem a questão das partículas, das gotículas, o Mycobacterium tuberculose, nessa imagem aqui, você está vendo que ele está suspenso no ar. Ele pode ficar suspenso no ar, gente, por várias horas, certo? E esse suspenso no ar por várias horas pode ficar, em média, 12 horas, né? Então, assim, dependendo também do ambiente, um ambiente fechado, né? Um ambiente que não é ventilado, tá certo? Então, aí é complicado. Então, nós vamos conseguir compreender, né? A tuberculose é uma doença muito antiga, tá? Então, assim, você que é profissional de saúde, né? Você, no caso, vai sempre, sempre, sempre ter alguém, em algum momento da sua vida, com tuberculose. Não é uma doença incomum, não, tá? É uma doença, pelo contrário, muito comum. Infelizmente, o meu avô, ele faleceu de tuberculose, né? E ele era uma bênção do Senhor destino, né? Para ir para um médico, para ir até para o posto de saúde tomar vacina. Ele dizia que as vacinas eram para matar, né? Ele ainda era dessa época. Oremos, viu? Fazer o quê, né? Tendo. Ele era muito assim, sabe? Acreditava muito em fake news. Mas era aquela pessoa bem idosa, de interior, certo? Ainda não era da época, assim, dos WhatsApps da vida, ainda não, sabe? Mas mesmo assim, ele já era desse modelo, viu? Quimioprofilaxia secundária. Deve ser administrada a pessoas infectadas pelo micobactério tuberculose com a isoniazida, na dosagem de 5 a 10 miligramas por quilo de peso, com total de 300 miligramas diariamente, no período mínimo de 6 meses. O tratamento é um pouco longo, certo? Reduz em 60 a 90% o risco de adoecimento fazendo a quimioprofilaxia com a isoniazida. Quimioprofilaxia secundária da tuberculose, há evidência de que o uso por 9 meses protege mais do que de 6 meses, principalmente em pacientes com HIV e a SIDA, que é a AIDS, certo? A sigla no português. A opção entre 6 a 9 meses de tratamento deve considerar a viabilidade operacional e a adesão do paciente. A quantidade de doses tomadas é mais importante do que o tempo de tratamento. Quimioprofilaxia secundária. Então, gente, todo mês o paciente, se der para fazer o exame de descargo, todo mês é interessante. Porque muitas das vezes ele pode, no segundo ou no terceiro mês, né, já não ter mais, né, a tuberculose, mas mesmo assim, ele vai completar o tratamento por no mínimo 6 meses, certo? A quantidade de doses tomadas é mais importante. Então, a quimioprofilaxia secundária crianças com tapas de casos bacilíferos também, né? Prova tuberculínica igual superior a 5 milímetros em crianças não vacinadas com BCG, crianças vacinadas há mais de 2 anos ou qualquer condição imunossupressora. Prova tuberculínica igual ou superior a 10 milímetros em crianças vacinadas com BCG há menos de 2 anos. Tuberculose e quimioprofilaxia secundária. O uso da isoniazida depende da idade, da probabilidade de infecção, do risco de adoecimento. Em adultos e adolescentes maior que 10 anos, com infecção latente, a relação risco-benefício do tratamento com isoniazida deve ser avaliada. Tuberculose, quimioprofilaxia secundária, grupos de alto risco de tuberculose, entre estes, especialmente os co-infectados pelo HIV e pelo Mycobacterium tuberculosis, devem fazer a quimioprofilaxia independente do resultado da prova tuberculínica. Em grávidas, recomenda-se postergar o tratamento da infecção latente após o parto. Em gestante com infecção pelo HIV, recomenda-se tratar a infecção latente após o terceiro mês de gestação. Por quê, hein? Porque nos 3 primeiros meses, gente, são mais cruciais, né? Maior risco de ter abortamento, certo? O TDO é o tratamento diretamente observado. Constitui-se uma mudança na forma de administrar o medicamento.
Esse tipo de tratamento, o paciente leva o medicamento para casa. Aí o que é que acontece? Essas doses, geralmente, era para o agente de saúde ficar supervisionando, mas nem toda vida vai dar tempo. Apesar que no protocolo vem dizendo que é para o agente de saúde observar, certo? Porém, né, com uma boa conversa com o paciente, com uma boa adesão, ela tem que estar pelo menos passando lá e conferindo, certo? Vendo quais são as queixas e comunicar à enfermeira. Lembrando que depois eu vou mostrar para vocês as cartelas, o que é que tem que ser realmente, obrigatoriamente tomada na frente da enfermeira ou do médico, e as demais doses em casa, certo? Lá na frente eu mostro para você. Então, constitui-se a mudança na forma de administrar os medicamentos, sem mudanças no esquema terapêutico, o profissional treinado passa a observar a tomada da medicação no paciente desde o início do tratamento até seu corpo. O tratamento curável em praticamente 100% dos casos. O que não é curável, gente, em 100% dos casos? Paciente que toma junto com álcool, tá? Que fica esquecendo de tomar os comprimidos, tá certo? Que toma nos horários errados, que toma com alguns alimentos que têm interação, tá? Eu acho que eu dei uma aula até como é que se diz? De medicação para com tuberculose, quando se come com alimentos de frutos do mar, um exemplo, tem interação de alimentos, entendeu? Então tem que ter cuidado com isso aí. Tratar bacilíferos deve ser feito em regime ambulatorial, supervisionado na unidade básica de saúde mais próxima. O tratamento TDO justificativa taxas de cura inferiores à meta preconizada de 85% e de abandono superiores a 5%. Necessidade de aumentar a qualidade da cobertura do tratamento diretamente observado no país. O TDO é um elemento-chave na estratégia dos DOTs, que visa o fortalecimento da adesão do paciente ao tratamento e a prevenção do aparecimento de cepas resistentes aos medicamentos, reduzindo os casos de abandono e aumentando a probabilidade de cura. O operacional, todo caso de tuberculose, novos e retratamentos, deve realizar o TDO, pois não é possível predizer os casos que irão aderir ao tratamento. É mais que ver a deglutição dos medicamentos. É necessário construir um vínculo entre o doente e o profissional de saúde. É necessário remover as barreiras que impeçam a adesão, utilizando estratégias de reabilitação social, melhora da autoestima, qualificação profissional e outras demandas sociais. O TDO diário, que é de segunda a sexta, incentivos que pode ter, né, o posto de saúde, né, tem incentivos a esses pacientes doentes, com lanche, auxílio alimentação e outros, e facilitadores vale transporte, está recomendado como motivação para o TDO, tá? Então, aí já vem, né, do Ministério da Saúde esse incentivo. A implantação do TDO no domicílio, estabelecer fluxos de visitas e supervisão dos ACS, agentes comunitários de saúde, ou outros profissionais de saúde responsáveis pelo TDO. Utilizar instrumentos de registro, né? Tem um dia aqui, tá? Oremos, meu Deus do céu, toda vida tem um errinho, né? O dedo abençoado do Senhor Jesus, né? Que não digita direito, isso aqui sou eu. É porque para você ver, né, gente, é muita coisa, é um conteúdo riquíssimo. Essas aulas que eu estou fazendo para quem está assistindo agora, gente, não é brincadeira. Às vezes eu demoro bastante em pesquisa. A gente vê algumas videoaulas, tá? E o medo de fazer alguma coisa se não muito atualizada, certo? E se eu tiver errado alguma coisa, se tiver muito assim atrasada, você pode, né, falar também para mim, né, professora, conserta, né? Tal coisa que a senhora falou. Porque, gente, é muita coisa. Saúde, assim, olha, eu tento acompanhar, sabe? Eu tento, né? Eu até, graças a Deus, consegui passar em 2 concursos, certo? Mas não foi muito fácil. Levei, assim, um, levei, assim, muitos nãos, né? Na minha vida profissional, mas eu nunca baixei minha cabeça e eu sempre fiquei estudando. E olha que quanto mais eu estudo, menos eu sei, parece uma coisa, né? Você fica desesperado com muita coisa, né? Gente, é muita coisa, mas vamos lá, não se desespere. O que eu quero que você consiga compreender, porque é você que vai medicar, não tem outra pessoa para medicar, a não ser você técnico de enfermagem. E para eu chegar à graduação, eu passei por o que vocês estão passando. Eu também fiz o curso técnico e pode ter certeza que não foi nem bem feito como eu estou fazendo aqui com vocês.
tá? Não é que não tenha sido mal feito, mas não foi tão bem feito como estão fazendo agora. Eu não tive esse conteúdo que vocês estão tendo aqui riquíssimo, como técnico em enfermagem. Se você for comparar outras instituições, poucas instituições, pouquíssimas, abordam tudo isso aqui para vocês, tá certo? Então, vocês vão sair na certeza de ser certeza. Olha aí, coisa legal, não estou fazendo propaganda não, viu? Vamos lá. Pelo menos na minha disciplina, eu não vou deixar a desejar, por mais que seja muito conteúdo, certo? Então, vamos lá, se a gente foi que eu parei. Utilizar instrumentos de registro, ficha de controle do TDO e cartão do paciente. Questionar a respeito de efeitos colaterais. Incentivar a adesão ao tratamento a cada visita. Esses efeitos colaterais é bem comuns a acontecer nessas medicações, tá? Então, a dose desses antibióticos, elas são muito altas. Então, se o paciente se queixar, gente, que tá doendo, que tá não sei o que, a barriga, tá certo? Pelo amor de Deus, vocês comuniquem ao médico para ver quais são os melhores alimentos, porque tem alimento que interage com o medicamento. Quando tem interação, pode, no caso, diminuir o efeito ou então, né, inativar aí a dose da medicação. Tem que ter muito cuidado. Então, o TDO, modalidade de supervisão, tem várias. Existe a domiciliar, observação realizada na residência do paciente ou em local por ele solicitado. Essa modalidade de supervisão é pelo agente de saúde, geralmente pelo agente de saúde, tá? A unidade de saúde, observação em unidade básica de saúde, serviço de atendimento de HIV, SIDA ou hospitais. Compartilhada, quando o doente recebe a consulta médica em unidade e faz o TDO em outra unidade de saúde, mais próxima em relação ao seu domicílio ou trabalho. Casos novos, né, tratados na unidade básica de saúde. Casos novos, esquema básico, né? Ok? Nós temos retorno, né, ao trabalho, abandono, novo diagnóstico, se 2 exames de escarro negativo, né? Ok? Então, assim, vamos aqui só ajeitar isso aqui, meu Deus do céu. Então, eu tenho aqui, só descer aqui um pouco. Ó, casos novos tratados na unidade básica de saúde, certo? Então, 2 pontos. Casos novos, esquema básico. Retorna ao trabalho, né? Oh, meu Deus, retorna após abandono. Jesus. Retorna após abandono é um novo diagnóstico. Ele não vai continuar o tratamento, não. Vamos supor, ele está tomando a medicação e abandonou, sei lá, durante uma semana, um mês. E aí ele resolveu aparecer de novo no posto de saúde. Ele é considerado um novo diagnóstico, né? Ok? Se 2 exames de escarro negativo, ok? Entenderam, né? Então, assim, ele pode ser considerado modalidade de supervisão domiciliar, que lá na casa dele está sendo supervisionado, na unidade de saúde. Eu vou te explicar em que momento ele vai ficar sendo avaliado na unidade de saúde. Geralmente são as primeiras doses. Ah, é aqui não, Ctrl Z. É aqui, mulher. E essa unidade de saúde, ele vai levar a cartela para casa, né? Mais a primeira dose da medicação, que é uma dosezinha que ele vai estar tomando na frente, né, do enfermeiro ou do médico, geralmente do enfermeiro. A compartilhada é assim, ó. Às vezes a pessoa mora, exemplo, no Maracanaú e trabalha em Fortaleza. Aí o que acontece? Ela vai ter também uma supervisão no trabalho. Agora, o posto de saúde de Maracanaú tem que entrar em contato com o posto de saúde de Fortaleza para esse posto de saúde mais próximo do trabalho dela e vá supervisionar ela tomando essa medicação, certo? Menina, na prática funciona, professora, gente, nem sempre. Eu não vou dizer que nunca, né? Porque aí também eu estou sendo muito egoísta. Mas quando eu trabalhava lá no interior, eu gostava de supervisionar os pacientes. Infelizmente, muitas das vezes, quando a gente coloca as ACS para avaliar,
elas são excelentes, mas uma outra, né, possa ser que não dê tanta importância ao que é realmente importante, tá? Então, é obrigatório vamos supor que ela tem muitos pacientes na área dela, né? Ela tem que dar preferência a diabéticos, a hipertensos, crianças menores de 2 anos, gestantes, com senis tuberculose, quadros diarreicos, tá certo? Mais ou menos, ela tem que dar essas prioridades ao que está mais necessitado. Isso se chama equidade. Não é igualdade, é equidade, certo? A questão de criança baixo peso, tá? Então, é muito relativo tudo isso aí, certo? Então, a grande importância de um tratamento bom com o paciente é em relação ao acompanhamento, tá? Então, vamos lá, eu acho que eu consertei agora aqui, tá? Consertei agora. Tinha errado mais ou menos. Então, retorna após abandono, já falei para vocês, tá? A questão das referências. Hepatopatia aguda ou crônica, certo? HIV, né, ou SIDA e nefropatias, tá? TDO, implantação na unidade básica de saúde, identificar e ordenar local da unidade para o acolhimento do paciente e observação da tomada dos medicamentos, com água potável e povos descartáveis. Viabilizar incentivos e facilitadores. Utilizar instrumentos de registro, ficha de controle de TDO e cartão do paciente. Questionar a respeito de efeitos colaterais, incentivar a adesão ao tratamento a cada visita do paciente. Em caso de falta do paciente, proceder contato telefônico ou visita domiciliar, preferencialmente no mesmo dia. Eu já vi, eu estava acompanhando os alunos, e aí eu vi que um paciente tinha aparecido depois de mais de um mês de hanseníase, né? Aí eu fiquei me questionando, cadê esse TDO? Será que esse TDO nesse posto de saúde, ele está sendo realmente, como é que se diz? Ele está realmente sendo feito como é para ser? Gotículas de fluge, né? De até 3 bacilos. A gotícula é a gotícula da sua saliva, certo? Tem até 3 bacilos no núcleo seco, né? 3 bacilos no núcleo seco, 5 micrômetros, né? Assim que fala? Ok. Então, 24 de março, Dia Mundial da Tuberculose, né? A gente comemora muito em maio, né? Semana da Enfermagem, né? Então, a gente vai, ó, agora o que é que eu quero de vocês, certo? Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Isso daqui já é começando o entendimento do esquema da medicação, certo? Esquema de tratamento, caso novo, sem tratamento anterior ou tratamento por menos de 30 dias. É considerado caso novo. Entendeu? Isso daqui a pouco eu explico. Esquema de tratamento, tuberculose meningoencefálica, né? Ok? Então, o que é que acontece? Sobrevivência dos bacilos, depois de 3 horas, depois de 6 horas, depois de 9 horas, certo? Então, vamos lá. Caso novo, né? Que não seja a tuberculose meningoencefálica, porque ela tem um tratamento diferenciado aqui com mais tempo. Quando eu tenho esse 2 e esse 4, quando eu tenho esse 2 e esse 7, quer dizer, os meses. Meses de tratamento. Então, 4 mais 2 dá 6. 7 mais 2 dá 9, não é isso? Beleza, então vamos lá. Quando eu tenho 2 RHZE, são os antibióticos da dose de ataque. E na dose de manutenção, é só 2 antibióticos. Do mesmo jeito aqui. Vai ser igual, só vai mudar o tempo daqui, tá? Então, nos 2 meses, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Nesses 2 meses, você vai tomar esses 4 antibióticos. No segundo mês, você vai tomar rifampicina e isoniazida durante 7 meses. Tuberculose meningoencefálica é a forma mais grave da tuberculose, ok? E aqui é só 4 meses, tá? Então, vamos lá. Principais mudanças no tratamento. Introdução do etambutol como quarto fármaco na fase intensiva do esquema básico, com o objetivo de prevenir a resistência vacilar aos fármacos anti-TB. Introdução de comprimidos formulados com os 4 fármacos
que se chama Coxip-4, né, em doses fixas combinadas para a fase intensiva do tratamento nos 2 meses. Os esquemas IR e 3 não existem mais, certo? Para crianças até 10 anos, continuará sendo preconizado o esquema atual, né, da criança, certo? 2-RHZ, que é 2 meses, rifampicina, isoniazida e pirazinamida, e com 4 meses, rifampicina e isoniazida, tá? Você vai colocar o nome dos seus gatos, o nome desses antibióticos para você decorar, aprender. Observação, medicação de uso diário, todo dia, né? Única tomada em jejum. E se tiver problemas estomacais, comunicar, né? Para ver quais são o medicamento pode ser ingerido com qual alimento. Se intolerância digestiva junto com a refeição. Agora depende da refeição, tá? Para não ter interação com o alimento. Atenção especial, maior de 60 anos, mal-estar geral e alcoolista, certo? Esquema básico, gestante pode usar, rifampicina interfere nos contraceptivos orais, e aí você engravida, tem interação medicamentosa. Recomendações, organização dos níveis assistenciais e a formalização de uma rede de referência e contrarreferência. Cultura, identificação e testes de sensibilidade deverão ser solicitados para todos os casos com baciloscopia positiva ao final do 2º mês de tratamento. Os casos de efeitos adversos maiores, né, falência com qualquer resistência devem ser encaminhados para unidades de referência notificadas do Sistema de Informação para Tratamentos Especiais de Tuberculose e encerrados no Sistema de Informação em Agravos de Notificação, que é o SINAM, tá? Observações importantes. Na meningoencefalite tuberculosa deve ser associado corticosteroides, tá? Esse é um imunossupressorzinho, né? Na verdade, gente, nessa dose aí, ela vai, né? No caso, como é que se diz? Além de ser um corticoide, ele, no caso, querendo ou não, ele tem o seu lado também, que melhora até melhora a questão dessa tosse, não é nem tosse, como é que se diz? Dessa inflamaçãozinha, válvula ficando desorientada já nessa hora. O que é que acontece? Esses corticoides, eles baixam a imunidade. Ela já está com a imunidade comprometida, mas ele vai ter que tomar o corticoide ao esquema do anti-TB, que é a prednisona oral. Cuidado se o paciente tiver problema de fígado, que ele não pode tomar prednisona, ele tem que tomar prednisolona. Pacientes com problemas de fígado não podem tomar prednisona, é a prednisolona, eu falei até em sala de aula, oral, né? Então, assim, por 4 semanas, ou dexametasona, que é o mesmo Decadron, tá? Intravenosas nos casos graves, por 4 ou 8 semanas. Lembrando que diminui a imunidade, tá? Dexametasona, com redução gradual da dose, nas 4 semanas subsequentes. No caso, gente, a gente tem que ter muito cuidado nessa medicação, certo? Porque ela tem que ser feita bem direitinha, tá? Porque justamente o paciente até melhorar um pouco mais, certo? Então, assim, a dexametasona é o mesmo Decadron, certo? Então, assim, é um corticoide também, certo? Usado no tratamento de diversas doenças, ok? Entre as quais o reumatismo, tá? Também ela é tratada, várias doenças da pele, alergias graves, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença broncopulmonar obstrutiva crônica, né? DBPOC, né? Que fala também edema cerebral, clopido ocular, pós-cirurgia, né? E, enfim, tá? E também tuberculose também, tá? Dexametasona. Já o Decadron, tá? O Decadron não, menino, tá mesmo dexametasona, é a prednisona. Prednisona, certo? Então, a prednisona, ela serve para algumas situações, dentre elas, alergias, distúrbios endócrinos, osteomusculares e doenças dermatológicas também, tá certo? Reumatismo, oftalmologia, a parte oftalmológica também, tá? Respiratória, entre outros. Ela é uma versão sintética de alguns dos nossos hormônios, né? A prednisona. Mas, no caso,
A prednisona, ela utiliza, certo? O tratamento de diversas doenças. Então, assim, doenças autoimunes também ela é utilizada, a prednisona, doença autoimune, são doenças que tu tem, mas tu não passa, mas que atingem a imunidade, né? Ok? Então, assim, a questão também de até tumores também, ela pode ser utilizada, tá certo? Não é bem utilizada para dengue, tá? A dengue não é indicada, corticoide. Então, quando eu estou com dengue hemorrágica, não é bom utilizar a dexametasona, tá certo? Não é indicada, tá? Não, digamos assim, o paciente, ele não tem uma boa resposta. Então, ele pode até falecer devido ao uso dessas medicações, que, no caso, eu não posso mascarar esses sintomas, né? Não é legal. Então, fatores que influenciam a efetividade do tratamento da tuberculose, né? Eu tenho vários fatores relacionados, né? Então, é importante você saber quais são. No caso, gente, eu tenho relacionados ao paciente, né? A, ao bacilo, né? A paralisação da doença, ao atendimento relacionados ao tratamento. Mas antes disso, eu vou querer só dar um pouquinho, no caso, quando eu falei de dengue aqui, para complementar, tá certo? No caso de dengue, não é interessante eu tomar anti-inflamatórios, tá bom? Que sejam denominados hormonais ou os corticoides, como prednisolona, dexametasona, hidrocortisona. Todos os anti-inflamatórios podem aumentar a tendência hemorrágica. Então, se eu já estou com dengue hemorrágica, e se eu vou tomar corticoide e anti-inflamatórios, eu posso causar, né, a tendência hemorrágica. Por isso que são contraindicados, ok? Então, eu acelero o processo de morte do paciente. Então, assim, gente, até se descobrir isso, infelizmente, com certeza aí, né, no decorrer da vida aí, com certeza, administrarem os pacientes aí em algum momento. E para descobrir isso, infelizmente, né, então, assim, é contraindicado, tá? Então, relacionados aos pacientes. Aí tem relacionado à idade, comorbidade, estado imunológico, estado nutricional, gestão abusiva de álcool, adesão ao tratamento e intolerância aos fármacos. Características genéticas de absorção e metabolismo dos fármacos e vulnerabilidade individual às toxicidades. Relacionado ao bacilo, a apresentação da doença, virulência do bacilo, susceptibilidade da cepa, extensão radiológica da doença e presença de cavidades. Relacionados ao atendimento, capacidade motivacional da equipe, acesso do paciente ao sistema de saúde e supervisão do tratamento. Relacionados ao tratamento, quantidade de cada fármaco administrado, concentração plasmática dos fármacos administrados, ligação dos mesmos às proteínas, o clearance, que é a questão da função renal, metabolismo e absorção, questões de biodisponibilidade dos fármacos da apresentação. Tem comprimidos separados, comprimidos em dose fixas, combinadas e interação medicamentosa com outros fármacos. E regime de tratamento utilizado diário ou intermitente, tá? Que influencia na duração e na frequência da administração dos fármacos, potência bactericida e esterilizante, e sinergia ou antagonismo entre os fármacos, certo? Então, vai depender muito assim da prescrição, tá? Aqui está um método mais complicado de você compreender, tá certo? Mas, mesmo assim, eu acho que dá para começar a entender um pouco. Esquema de tratamento para todos os casos novos, de todas as formas de tuberculose pulmonar e extrapulmonar, exceto meningoencefalite, bem como para todos os casos de recidiva e retorno após abandono, tá? Então, aqui embaixo tem dizendo bem direitinho o que é o R, o que é H, o que é o Z, o que é o E. Rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol, tá? Aqui são os miligramas de cada antibiótico. A fase intensiva e eu tenho a fase de manutenção. A fase intensiva, elas são de 2 meses, com essas medicações, com as doses de cada uma nessa miligrama, porém, depende do peso. Então, quer dizer o quê, professor? Então, todo mês eu vou ter que olhar o peso do paciente? Sim, é obrigatório todo mês. Já que ele vai receber uma cartela mensal, então, toda vez que ele for receber a cartela, ou quando ele se sentir mal, né, e for unidade de saúde, você vai ter que pesar o paciente. Porque muitas das vezes ele pode estar tomando uma dose maior do que o peso dele. Então, vamos supor que uma pessoa que apresente entre 36 a 50 quilos, ele só vai tomar 3 comprimidos.
Se a pessoa tiver maior que 50 quilos, ela vai tomar 4. Vamos supor que seja, vamos supor vamos dar um exemplo de mim, para ninguém ficar com raiva. Vamos supor que a Tassilinha linda e maravilhosa, né, nos seus 100 quilinhos de vida, vai tomar 4 comprimidinhos, certo? Só que a Tassilinha ficou mais velha. E agora está entre 36 a 50 quilos, agora eu vou tomar 3 comprimidos, certo? A fase de manutenção são 4 meses, ela só vai tomar rifampicina e isoniazida. As miligramas da medicação é essa, certo? E tem aqui também a questão do peso. Ok. Vale, professora, assim, pois é. Aqui também a explicação, que eu acabei de dizer, de outra, da mesma forma, porém um pouco mais organizada, né, para você compreender. Não é obrigatório, pelo amor de Deus, tu saber a questão assim, gente, do peso, certo? Ok? Mas, assim, o que é que cai em prova de concurso? Cai, né, os meses e cai o nome dos fármacos. Só, certo? Os meses, que é 2 meses, 4, que é de 4 meses. Não cai nada disso aqui e nada disso aqui, não, tá? Agora, na prática, tu tem que consultar para passar para o paciente, né? No caso, enfermeiro ou médico. O técnico, ele vai pesar, tá? Aqui são só alguns diagnósticos da tuberculose pulmonar, utilizando o sistema de pontuação do Ministério da Saúde em crianças e adolescentes com baciloscopia de escarro negativa. Aí aqui tem várias coisas, né? Eu não vou entrar bem em detalhe, não, mas vamos supor que você pegou uma criança, então você vai consultar. Isso aqui não cai em prova de concurso, nem em prova não, tá? Isso aqui você consulta. Tem coisa, gente, que a gente não tem como saber tudo, não. Tem que como consultar. Criança é muito específico. Aí a criança, ela, vamos supor, história do contato da tuberculose. Ou ela teve um contato próximo há menos de 2 anos, certo? Aí, no caso, tem as pontuações, ok? Sem contato, ou contato ocasional, tá certo? Então, cada um tem uma pontuaçãozinha aqui, tá? Então, eu não tenho como te dizer assim, tem que aprender esse quadro, não. Se você quiser depois, né, parar o vídeo e dar uma lidinha, não tem problema, mas isso aqui não cai em canto nenhum, tá? Isso aqui pode cair na tua prática clínica, e aí você pode olhar e até comunicar com o enfermeiro, olha, enfermeiro, tem isso aqui. Quando a baciloscopia dá negativa, a gente tem que consultar isso aqui, para fazer, né, essa somatória aqui do Ministério da Saúde. Manejo das interrupções e tratamento, né? Aqui, algumas abordagens que são feitas, né, durante a fase intensiva de manutenção. Também não cai em concurso, certo? Você pode também consultar esse quadro. Também o tratamento da tuberculose monoresistente e poliresistente, tá? Nesse caso aqui, já vai ser uma outra maneira de fazer o tratamento, que aí vai entrar o senhor médico no meio. O paciente está resistente, não melhora, que é um caso em vários. Não é comum o paciente ficar resistente. Eu conheço pessoas que ficaram resistentes, mas é uma aqui, outra lá. Mas quem vai pegar e prescrever a questão de resistência, já vai ser o médico, certo? O médico, ele vai ter que ver o paciente sempre a primeira vez. Por mais que o enfermeiro esteja na estratégia de saúde da família, ela tem que levar o paciente para o médico olhar, né? Eu trabalhava no posto, o enfermeiro, ele pode prescrever algumas medicações, mas mesmo assim, eu ainda levava para o médico. Porque assim, a enfermeira passou, nem mostrou para o médico, tá entendendo? Porque a população ainda é acostumada com o médico. Então, eu levo para o médico, entendeu? Então, foi igual uma gestante que ela estava tendo sofrimento fetal, eu ainda disse assim, passe pelo médico. Ainda falei para encaixar ela. Quando chegou no médico, o médico disse que ela não estava em sofrimento fetal, o bebê não estava em sofrimento fetal. Tu acredita? Eu era recém-formada, né? Aí, tu acredita, tu sabe como foi que a paciente, ela decidiu a vida dela com a criança? Foi perguntar para a moça dos serviços gerais, do serviço de higienização. Ei, tu acha que eu devo confiar no médico ou na enfermeira? Ai, que engraçada. O que é que acontece? A menina da higienização, ela disse assim, olha, se a enfermeira disse que a criança está em sofrimento fetal, vá e corra, né?
porque onde eu trabalhava, a gente não tinha uma estrutura, né? Era no interiorzinho, não tinha carro, não tinha nada, enfim. E aí a mãe dela levou para Fortaleza, certo? Então, a criança estava em sofrimento fetal, certo? Então, assim, é muito complicado, né? É muito complicado. Mas mesmo assim, eu ainda mando para o médico, certo? Então, que são as formas, não cai em concurso, essa forma de resistência, só vai cair mesmo as padronizadas, que são as básicas, né? Eu falei lá naquele primeiro momento, né? Aqui as questões de resistência, ou resistência não, de crianças não caem em concurso. Aqui a gente tem que consultar, porque esse aqui nenhum gênio consegue, tá, minha filha? O que é que eu tenho que saber esses quadros aqui? Esse quadro aqui que eu te mostrei, tá? Agora esse daqui é da meningoencefalite, cuidado. Essa daqui é de 9 meses, essa daqui, certo? Essa daqui é a tuberculose que atinge as meninges. E esse outro quadro aqui, bençoado de Deus, é o quadro que atinge, aqui, ó, esse quadro aqui, o pulmão, certo? O pulmão. Tratamento para tuberculose, certo? Aqui no caso pulmonar, certo? E a de forma mais resistente, não é nem resistente, que atinge as meninges, no caso, é esse daqui. Agora, aquele outro que eu passei até chegar nesse, tem as de criança, de adulto, que são resistentes e tal, e não há necessidade. O que cai são esses dois quadros em concurso. É só esses dois quadros. A professora Saulo todinha imensa para saber me mostrar só dois quadros, que eu tenho que aprender Porque para eu te falar dessas medicações, eu tenho que te mostrar a importância da doença. Entendeu? Então, assim, ó. Então, a fase intensiva são só 2 meses, com os 4 comprimidos, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e ethambutol. E aí depende muito também dos quilos de faixa de peso, tá certo? 2 comprimidos, 3 ou 4, durante 2 meses. E dependendo dos quilos, tá? E as miligramas aí dos fármacos. Já no período de manutenção, são 7 meses com rifampicina e isoniazida, tá certo? Com os quilos aí durante 7 meses, ok? Aqui, né, é o esquema para meningoencefalite em criança. Isso aqui não cai em concurso, a não ser que você vá tentar, né, uma especialidade de criança na medicina, mas na enfermagem não faz isso aqui não, tá? Hospitalização. Em que momento eu devo hospitalizar o paciente? Não é em todos os casos, tá? Vale porque a pessoa tem tuberculose e não está internada, né? Justamente por isso aqui, certo? Então, vamos lá. Alguns motivos eu posso estar utilizando aqui, tá certo? Ó, meningoencefalite, tuberculose, certo? Então, quando eu tenho, atinge as meninges, certo? Eu tenho uma hospitalização, mas, né, a intolerância medicamentosa anti-tuberculose incontrolável. A intolerância, assim, acima do normal, ele tem que estar tomando medicação na veia, exemplo, omeprazol na veia, entendeu? Intercorrências clínicas graves, estado geral grave, sem residência, risco de abandono. E também eu vou mentir para tu, não. Alcoólatra, sim, fora do normal, né? Cadê aqui? Deixa eu aumentar aqui. O alcoólatra, digamos assim, vamos supor, eu tenho um tio, e me filho, se você vacilar até nos perfumes, o tratamento do né? Quando a pessoa não quer, me filha, tem oremos, né? Então, assim, se tu vacilar até com perfume com ele bebe tudo. Então, vamos supor que essa criatura teve tuberculose, né? Aí, minha filha vai ter que internar, não tem outra saída, não. Entendeu? Porque até para alcoólatras, né, moradores de rua, fica até complicado você fazer um tratamento desses. Mas, se bem que quando eles ficam dentro de um hospital, a probabilidade deles adoecerem por outra doença é maior, certo? Vigilância epidemiológica, né? Definir casos, ok? Caso novo, nunca realizado tratamento para tuberculose ou fizeram por menos de 30 dias. Retratamento, recidiva, independentemente do tempo decorrido no primeiro episódio, ou retorno após abandono, com doença ativa. Abandono, deixou de comparecer à unidade por mais de 30 dias consecutivos.
Recidiva, apresenta tuberculose, já tendo tratado e recebido alta por cura, independente do tempo decorrido. Falência, escarro positivo, no final do quarto ou quinto mês. Transferência, comparece para continuar tratamento iniciado em outro serviço, certo? Então, definição de casos são esses, tá? Investigar, notificar ao SINAM, coleta, alimentação e análise dos dados. Essa notificação não é você que faz, é uma pessoa lá do administrativo. Acompanhamento de casos, SINAM, livro de registro, acompanhamento dos casos consolidado, mensal, ficha do DOTS, né? É mais enfermeiro. Então, acompanhamento dos casos, alta por cura durante o tratamento, 2 baciloscopias negativas, um acompanhamento e outro no final. Alta por completar o tratamento, critérios clínicos e radiológicos e extrapulmonar inicialmente negativos. Alta por abandono, não compareceu mais de 30 dias consecutivos. Alta por mudança de diagnóstico, erro do diagnóstico. Alta por óbito, independente da causa. Alta por falência, positividade no 4º ou 5º mês de tratamento. Alta por transferência mudou de unidade de saúde. Tuberculose é uma patogenia, imunidade, agente etiológico, micobactéria tuberculose, bacilo de Koch, transmissão e inalação de aerossóis infecciosos, se falar ou espirrar. A epidemiologia. 1/3 da população mundial está infectada com micobactéria tuberculose. 8 milhões de casos novos por ano. Quase 3 milhões de mortes por ano. Países em desenvolvimento, 95% dos casos. E 98% das mortes, faixa etária acometida, entre 15 até 54 anos, em média. Características gerais, bacilo gram-positivo, aeróbios restritos, não formadores de esporos, resistentes à descoloração com substâncias ácidas, bacilo álcool ácido resistente. Por isso que a gente fala assim, BAR positivo, BAR é com 2 As, tá? BAR positivo para a tuberculose, a gente fala assim às vezes. Parede celular rica em lipídios, resistência a antibióticos, detergentes e desinfetantes, crescimento, né? Crescimento lento, 74 espécies de bactérias. Tuberculose, reservatório homem, áreas de grande concentração humana com precários serviços de infraestrutura, ambiente fechado, poucos ventilados e escuros, ventilação constante e luz solar matam os bacilos, infecção, né? A infecção, infância, potencial de contágio do caso, índice, principal fonte de infecção. Patologia, formas clínicas, certo? Órgãos, pulmões, rins, gânglios linfáticos, pleura, laringe, cérebro e ossos. Apenas 10% das pessoas infectadas adoecem. Infecções para tuberculose, HIV, tratamento com corticoides, doenças renais crônicas, neoplasias, desnutrição proteica calórica, detecção dos casos sintomáticos respiratórios, pacientes com tratamentos anteriores, comunicantes, moradores de rua, imunodeprimidos, população de risco, trabalhadores da área da saúde, certo? Então, aqui eu coloquei algumas tuberculose extrapulmonar fora do pulmão. Manifestações clínicas da tuberculose. Tosse com expectoração, febre vespertina, sudorese noturna, perda de peso, escarro sanguinolento, dor torácica. Diagnóstico. Exame bacteriológico direto do escarro. É um método fundamental para diagnóstico de tuberculose pulmonar. O derivado proteico purificado, obtido das bactérias mortas, é injetado na área. Injeção de PPD intradérmica. Aqui é o teste quando se tem um contato, né, com pessoas com tuberculose. O teste tuberculínico, também chamado de PPD, por causa da sigla em inglês, que significa derivado proteico purificado. É um teste usado para determinar se a pessoa tem tuberculose. 0,1 ml equivale a 2 unidades de tuberculina. Teste de tuberculina, teste derivado proteico purificado, até 72 horas, tá? Tem até 96 horas, mas vamos ler com 72, tá certo? Padronizar com 72, ok? Certo? Então, como eu tirei isso aqui na internet, aí dependendo de qual estado, mas aqui no Ceará, a gente coloca até 72 horas. Ajuda a identificar pessoas infectadas que não têm os sintomas, é um método auxiliar em não vacinados, reator isolado, não diagnostica, certo? Ok? Resultado, PPD e raio-x. É o seguinte, a gente coloca agora sim, certo? Isso aqui é uma classificação um pouco mais antiga,
ok. Só que hoje a gente trabalha assim, ó. Até 5 milímetros não está infectado. Passou de 5 milímetros, certo? O paciente tem que fazer o tratamento, ok? Isso aqui é uma classificação um pouco mais antiga, tá? Entre não reator, reator fraco e reator forte. Hoje a gente faz assim, até 5 milímetros, o paciente não precisa fazer tratamento, isso não há dúvida. Maior que 5 milímetros é fazer o tratamento com a tuberculose, ok? Ok, gente, tudo bem? Vamos lá. Raio-X suspeito. Auxiliar no diagnóstico dos casos suspeitos. Permite identificar imagens suspeitas e outras patologias. Em baciloscopia positiva, visa a exclusão de outra doença pulmonar associada e avalia a evolução radiológica. Raio-X pode apresentar-se normal, com sequela suspeita ou outras doenças. Eu já peguei colega meu que passou pelo processo de uma radiografia torácica e no raio-x dela apresentou opacificação, meu Deus, quase que não sai, né? Opacificação, né? Os locais já, né, danificados do pulmão, mas que não apresentou. Mas está lá, alojadinho no pulmão dele, bem guardadinho. A cultura. Suspeitos de tuberculose pulmonar negativos ao exame direto de escarro. Diagnóstico de formas extrapulmonares. Suspeita de resistências bacterianas. Contraindicação. Exportador de HIV positivo, sintomático ou assintomático, em crianças menores de 13 anos infectadas pelo HIV. Nos trabalhadores de saúde, reatores, a prova tuberculínica, reator forte, acima de 10. E nos portadores de imunodeficiências congênitas. Definições de casos de tuberculose. Caso confirmado de tuberculose pulmonar positiva. Duas baciloscopias diretas positivas, ou uma baciloscopia direta positiva e cultura positiva, ou uma baciloscopia direta positiva e raio-x sugestivo, duas ou mais baciloscopias diretas e cultura positiva. Tuberculose pulmonar negativa, duas baciloscopias negativas, mais imagem radiológica sugestiva, mais... Então, assim, o que é uma tuberculose negativa? O que é que eu tenho que... Não é só um exame. Eu não posso dizer assim, eu tenho exame negativo e pronto. Não tem, não é isso. Quando eu digo assim, como é que eu fecho um diagnóstico de uma doença? São várias coisas. É olhar para o paciente, por mais que o exame dele dê negativo, e o paciente está com cara de tuberculose, mas o exame deu negativo, eu vou ter que investigar com outras coisas, gente, pelo amor de Deus. Só o exame de escarro, às vezes, não é suficiente. Então, para dar negativo, duas baciloscopias negativas, imagem radiológica sugestiva, achados clínicos, exames complementares que o médico confirma o diagnóstico. Tuberculose extrapulmonar, achados clínicos e achados histopatológicos e cultura compatíveis com tuberculose extrapulmonar, exames complementares, certo? Então, assim, para eu dar um diagnóstico, tem que ter uma dessas aqui, vamos supor, se deu uma baciloscopia direta positiva, né? Do caso, né? Já se deu uma positiva, então ele já tem, não tem para onde correr. Quando a baciloscopia é negativa, e o paciente está com cara de tuberculose, eu peço uma cultura. E se a cultura der positiva, ele tem. Cuidado com isso aqui, certo? E já acontece de dar negativo e o paciente está com cara de tuberculose. Entendeu? Normal isso aí. Às vezes ele não escarra o suficiente, ele pega muito a secreção da bochecha. Tem que ser um catarro lá do pulmão. Não tem aquela tossida que tu estrala, né, com catarro, minha filha? E você estrala até, assim, enfim, é aquele estralinho lá de dentro. Não é o catarrinho de fora, não, tá? Baba, não, com saliva, não. Atribuições dos profissionais de saúde. Identificar o recipiente e entregar ao paciente. Orientar a conta coleta. Então, tu já tem que entregar o recipiente, identificar para o paciente, porque ele vai trazer um catarro, minha filha, todo contaminado, querida. Aí tu ainda vai pegar nesse recipiente, ainda vai colocar a identificação? Não, identifique logo. Primeira amostra, segunda amostra, com o nome do paciente, a data, o posto de saúde, a data de nascimento, o CPF, o número do prontuário dele, o que você quiser, você identifica desse recipiente, minha filha. Mas identifica.
né? E o horário da coleta, né? Orientar para que o potezinho seja colocado em um saco plástico com tampa para cima e orientar a lavar as mãos após o procedimento. Deve ser solicitada para pessoas com queixas respiratórias, tosse e expectoração há 3 semanas, pessoas com alterações pulmonares na radiografia torácica, contatos de tuberculose com queixas respiratórias, quantidade e qualidade da amostra, 2 amostras consecutivas, diagnóstico, proveniente da árvore brônquica, volume de 5 a 10 ml, tá vendo aí, minha filha? Quantidade de catarro, minha filha. Recipiente adequado e bem identificado, conservação e transporte adequado. Tosse, né? Enfim, tosse aqui. Aqui é a conversinha básica, eu tô passando aqui para vocês. Então, aqui, ó, ele tá acordando de manhã. Vou contar assim a historinha, né? Tá tossindo, vai ao médico, certo? É orientado, vai dar o potinho, acorda de manhã, vai escarrar, não escova o dente, não escova o dente. Se quiser passar só uma água na boca, passa, se não quiser, não precisa. Puxa o catarro lá dentro dos pulmões e cospe, minha filha, cospe com força. E aí tosse, e aí, né, os catarrinhos dentro do potinho. E aí, ó, não é só isso aqui, não, que tem que identificar, certo? É com mais coisa, viu? Outra coisa, não pode identificar na tampa do pote, não, tá? Tem que identificar no corpo do pote. No corpo é isso aqui, não na tampa, certo? Ele leva o puxa-sado no saquinho, né? Entrega e aí vai identificar. Lindo! Tá aqui menor, tá? Responsabilidades dos profissionais da unidade básica de saúde. A fase inicial do exame, coleta, conservação e transporte. A coleta do escarro, primeira amostra, coleta quando o paciente procura atendimento na unidade básica de saúde. Segunda amostra, coleta na manhã do dia seguinte, ao despertar. Os materiais, tá certo? Que tem aí, tá? Que são potes de plásticos descartáveis e boca larga, requisição do exame, a fita gomada, caneta para retroprojetor, enfim. Conservação da amostra, de preferência enviar imediatamente ao laboratório. Temperatura ambiente protegida da luz solar, até 24 horas. Se demorar, for até 7 dias, refrigerar entre 2 mais 8 graus Celsius na geladeira, que não pode ser misturada com outras coisas, a não ser com secreções. Toda a família de pessoas doentes e aquelas com quem ela tem o contato mais próximo precisam ser examinadas. O transporte da amostra, proteção da luz solar, acondicionamento adequado para que não haja, né, derramamento, requisições separadas dos potes, local da coleta, de preferência ao ar livre ou sala bem arejada. Aqui está os comprimidos, gente, é o tamanho desse comprimido, né? Você tem um clipezinho, coloca no papel, olha só quase o tamanho, né? Quase a mesma coisa, mesmo tamanho. Manifestações são sintomas, né, da doença. Tosse, com ou sem catarro, por mais de 3 semanas. Febre baixa, geralmente à tarde, né, vespertina, que fala, né, cansaço, né, fadiga, astenia, perda de peso, fraqueza, entendeu? Suor noturno. Tosse há mais de 2 semanas, pode ser tuberculose, procure o médico. Hanseníase, vamos para a hanseníase, brincadeira, né? Vamos lá, acho que agora você tem uma outra visão de tuberculose hoje, né? Depois dessa minha aula, o bom é que você vai agregando conhecimento. Grande cronicidade, então, definição, grande cronicidade, baixa transmissibilidade, Mycobacterium leprae, só que você hoje não pode chamar lepra, só o Mycobacterium ainda leprae, pele, né? Atinge pele e nervos periféricos. Resposta imune celular. Essa doença, gente, ela atinge os nervos, tá? Então, na pior fase da doença, os nervos. Né? Então, começa assim na pelezinha, ou então atinge logo os nervos, enfim. Entenda a hanseníase. A doença é transmissível e curável, ataca os nervos periféricos e a pele. Já foi conhecida como lepra, palavra associada à impureza, podridão e repugnância. O tratamento hoje pode ser feito em postos de saúde, sem internação. Os pacientes podem conviver normalmente em sociedade. A causa é um micróbio, o bacilo Hansen, pode atacar também órgãos como fígado, testículos e olhos. As pessoas curadas, mas com sequelas, deformidades, não transmitem a infecção. Os primeiros sinais da doença são pequenas manchas dormentes e esbranquiçada,
né? Ou avermelhada, certo? Saiba mais o que é a doença, né, causada, que atinge pele e os nervos. Mas como é que pega a tuberculose, hein? Como é que pega a tuberculose? Será que eu encostando na lesão, né, eu pego tuberculose ou hanseníase? Será ou não? Entendeu? Então, não é só, eu achar, né? Quando eu digo formigamento, o termo técnico é parestesia, tá? Então, parestesia são sensações anormais, como formigamento, ou então eu senti uma queimação ou um frio, certo? Ok? A gente fala parestesias, ok? Então, assim, gente, através das vias aéreas. Fala, professor, depois eu pensava que quando eu tocava nas feridas, eu adquiria hanseníase. Não, gente, não, certo? Ok? Então, ocorre por meio das secreções respiratórias, quando uma pessoa infectada libera o bacilo no ar, pela tosse, espirro, fala, bocejo, porém a infecção dificilmente acontece depois de um simples encontro social, mas por contato íntimo e frequente, certo? Diminuição da força muscular em alguns ossos, tá? Então, sensação de areia dos olhos, vista embaçada ou ressecada, né? Enfim, alterações da sensibilidade ao calor e frio, certo? Dor, principalmente nas mãos e nos pés, manchas brancas ou avermelhadas em qualquer área do corpo, certo? O surgimento desses sintomas, procurar um médico. Então, aqui também é só para... Tá meio ruim a imagem, mas, né, a gente vai começar aqui, tá? A hanseníase, a epidemiologia dela é uma doença de notificação compulsória, assim como a tuberculose, problema de saúde pública, assim como a tuberculose, magnitude, potencialmente capacidade, redução da prevalência do Brasil. Agente etiológico, Mycobacterium leprae, acomete principalmente nervos, pele, certo? Os nervos periféricos, bem como articulações, olhos, gânglios, testículos, como eu falei, né? Bacilo álcool ácido resistente. Gram positivo em forma de bastonete. Período de transmissão tem uma diferença. Lá na tuberculose, eu falei que tuberculose óssea, pulmonar, enfim, renal, enfim, tuberculose ocular, também tem olhos, tá? É nos órgãos. Aqui não, aqui vai ser diferente. Aqui a hanseníase, ela, além de ter 4 classificações, né? Ela é também dividida pelo período de transmissibilidade, em paucibacilar e multibacilar. Paucibacilar não são importantes como fonte de transmissão, mas a multibacilar é um grupo contagiante até não iniciar o tratamento, né? A susceptibilidade e imunidade. Todas as idades, mais rara em crianças. Ambos os sexos, mais comum em homem. Fatores relacionados como condições socioeconômicas, ambiente, doença crônica granulomatosa, alta infectividade, baixa patogenicidade, alto potencial incapacitante. Uma das mais antigas doenças, 600 antes de Cristo, domicílio principal, espaço de transmissão, certo? A transmissão, reservatório é o nome, pessoa doente, micobactério, né, sem tratamento, influência genética, vias aéreas superiores, mucosa nasal e orofaringe, eliminação e entrada. Período de incubação de 2 a 5 anos, certo? E pode até se estender um pouco mais. Hanseníase tem como tratar, tem como curar, tem como prevenir, certo? Definição de caso. Uma pessoa que apresente uma ou mais formas, né? Uma pessoa que apresente uma ou mais formas, uma ou mais de uma das seguintes características. Quatro ganchos, vamos lá. Definição de caso, voltando, uma pessoa que apresente uma ou mais de uma das seguintes características. Vamos lá. Lesão de pele com alteração da sensibilidade, parestesia, no caso. Acometimento de nervo com espessamento neural, baciloscopia positiva, né? Multibacilar. O que será isso? Manifestações, manchas esbranquiçadas, hipocrômicas, acastanhadas, avermelhadas, alterações da sensibilidade, olhos, mãos e pés, pápulas, tubérculos, nódulos, ausência de sudorese local, diminuição ou perda da força dos músculos, edema de mão e pés, ressecamento dos olhos.
conheça os sinais e sintomas da hanseníase, né? Eu coloquei alguns aqui, como manchas vermelhas ou manchas esbranquiçadas, com perda de sensibilidade na pele, se chama parestesia. Alterar a questão da queda de pelos, né? Nem precisa fazer a tricotomia, que é a retirada. Também cai os pelos no local, certo? Então, alteração de sensibilidade em relação ao frio e calor, então ela não sente a diferença, por isso que um dos testes é frio e calor, principalmente nas mãos e pés, vista embaçada ou ressecada, como se estivesse areia dos olhos, nariz entupido com muita frequência, pequenos sangramentos, né, e feridas nessa área e diminuição de força muscular. Nem sempre todos os sintomas aparecem de uma vez. Por isso, é sempre importante procurar logo um dermatologista, né? E começar a tomar a medicação o mais rápido possível. Caso esteja com a doença, o tratamento é gratuito. Manchas na hanseníase, então tem que ter cuidado que nem sempre é do jeito que a gente achava que era até agora. Nós vamos conhecer mais a fundo a hanseníase, que não é bem como você achava não, certo? Não dão prurido, que é a coceira, tá errado aqui, o nome aqui é prurido. Podem aparecer em qualquer área do corpo, geralmente não dói, a hanseníase pode ser diagnosticada apenas pelos sinais clínicos, apresenta falta de sensibilidade ao calor, toque ou dor, manchas da hanseníase, tem vários. Aqui, vários tipos, certo? Aqui tem dizendo que a hanseníase, que eu não posso pegar a hanseníase, certo? A atenção pode levar em média de 5 anos para a doença aparecer. Às vezes a pessoa é contaminada no ano tal e desenvolver a doença depois de 5 anos. Tem estudos que dizem até um pouco mais do que esse tempo. Como posso saber se tenho essa doença? Alguns sinais de alerta são, certo? Frio na sola dos pés, tropeçar com frequência. Tropeçar com frequência. Professora, eu não sou lesada, não? Não, meu amor, não é isso não, meu Jesus amado. Você tem todo um processo de avaliação. Então, será que tropeçar com frequência, será que não está danificando já o nervo dela? Tá entendendo? Porque leia aqui, tem muita coisa aqui, é bem interessante, certo? Ó, eu coloquei só dando só alguns, né? Então, assim, caroços que não coçam, alguns aparecem, me somam, inclusive na orelha, tá? Manchas que não são amortecidas, não pegam pó, não suem, às vezes impedem os pelos, certo? O que é preciso fazer se perceber alguns desses sintomas, médico, né, minha filha? Como é o tratamento, que a gente vai já aprender, por quanto tempo terei que tratar, certo? Em média, né, a maioria das vezes 6 meses até mais. Posso continuar trabalhando, sim, claro, você não está morrendo. Então, as hanseníases em cura, sim, lógico que tem. Atenção, a falta de informação atinge muitas pessoas, certo? Então, vamos lá. Vamos conhecer isso aqui, ó. Por que a hanseníase é assim, professora? Vai pensar que eu impinge, ó. Fala, professora. Enfim, pois é, minha filha. Depois você te orienta na sua vida, vamos conhecer primeiro, antes de falar besteira. Primeiro, diagnóstico diferencial. Isso aqui não hanseníase, porque foram feitos também os testes também, tá? Então, uma é tinea corporis, a outra é pitiríase, a outra é hipopigmentação, a outra é vitiligo e a outra é psoríase, né? Então, tem um diagnóstico diferencial. Gente, pele várias coisas. A hanseníase é uma doença infecciosa que atinge pele e nervos. Já a tuberculose, né, ela atinge os órgãos, certo? Então, tem que ter cuidado, né, com tudo isso aí, tá? Diagnóstico clínico, pode ser o enfermeiro ou o médico, certo? Ele vai utilizar no exame dermatoneurológico, certo? Sem o paciente ver, ele não pode ver o que é que a gente está fazendo no meio. Como é que ele vai dizer se, né, tá quente ou frio isso aqui? Tá entendendo? Ele vai ter que ficar com a cara virada, fechar os olhos, enfim, colocar um tapa-olhos. O que é que tá sentindo o quê? Se ele disser assim, tá quente e aqui é frio, então tá perdendo a acessibilidade. Então tem que fazer várias vezes, misturando para confundir ele, e também com os monofilamentos também, tá? Dependendo do peso, até onde ele sentir, tá? Você vai encostar aqui na pele e vai fazer bem de levezinho aqui para ele, né?
para ele dizer o que ele está sentindo, ou o que ele nem está sentindo. Então, a hanseníase, o diagnóstico clínico, o teste de sensibilidade é a parte térmica, a parte dolorosa, tá? E a parte tátil, tá? Então, aí, eu acho que ela está utilizando aqui, se não me engano, um pedaço de algodão, tá? E passando a parte tátil, o que ele está sentindo, ok? Hanseníase classificação, isso aqui cai em concurso. Falso bacilar, até 5 lesões de pele, defesa eficaz do corpo. Multibacilar, mais de 5 lesões de pele, defesa ineficaz. Baciloscopia positiva, né, independente do número de lesões. Professora, mas ele só tem só uma lesão. É considerada falcibacilar? Se é até 5 lesões, é. Depende. Se for uma lesão no corpo bem grande, então ela não é considerada falcibacilar. Ela é considerada multibacilar, mas só tem uma lesão. Meu filho, eu estou lhe dizendo que se a lesão for grande, só uma lesão ela é considerada multibacilar se ela for grande. Se ela for até 5 lesões pequenininhas, ela é considerada falcibacilar, entendeu? Isso é avaliação médica. Formas clínicas. Então, olha, esse aqui é top de você entender, que até então você só conhecia um tipo de hanseníase, né? Então, agora você vai conhecer mais do que isso. Eu tenho a indeterminada, e a indeterminada, ela pode, né? Não necessariamente ela tem que passar pelas fases, tá? A pessoa pode apresentar logo a bichorbiana, a pessoa pode apresentar logo a borderline, a pessoa pode apresentar logo a tuberculoide. Não é tuberculose, é hanseníase e tuberculoide. E ela pode apresentar indeterminada, certo? Então, a bichoviana, certo? Ela é considerada multibacilar, a bichoviana, né? A borderline aqui, tem que ter muito cuidado com ela, certo? Então, geralmente, dependendo da avaliação. Mas a gente logo classifica aqui bichoviana como multibacilar. A falcibacilar, tuberculose determinada, e dependendo da avaliação, a borderline, certo? Enfim, mas tem que ter uma avaliação, ou multibacilar, né, borderline, enfim. Mas, no caso, tem que ter uma boa avaliação, certo? Ok? Notificação de caso. Olha para essa imagem. Gente, quando eu pesquisei, não teve outro slide melhor do que esse que eu tive que copiar. A gente copia as coisas boas, entendeu? Exemplo. A Priscila, né? O que ela tem de melhor? É o conhecimento? Ela tem de melhor? Ela tem de melhor a oratória dela? O que é que eu tenho de melhor? Certo? Então, você pega o que tem de melhor e copia. Não precisa fazer igual, copia que dá certo. Então, eu copiei esse slide aqui, eu achei lindo e maravilhoso, porque ele está explicando tudo em um slide só. Se eu quisesse dar aula de hanseníase, eu dava aula praticamente 50% da aula com esse slide. Mas eu preferi o quê? Falar desde o comecinho até chegar aqui, para você compreender o que eu falei até agora. Eu tenho a hanseníase indeterminada, certo? Manchinha branca, avermelhada. Eu tenho a hanseníase tuberculoide, que ela tem essas bordas aqui, ó, mais, né, bem mais, digamos assim, definidas, né? A borda tuberculoide. A hanseníase dimorfa ou borderline, que ela é já mais pintadinha. Olha só como ela é, certo? Agora, gente, a bichoviana é a forma mais grave, certo? Ela lesiona mesmo, ela modifica devido ao nervo, ela atinge o nervo, não volta mais. Uma vez atingindo o nervo, infelizmente, não volta mais, né? E é a forma mais grave. E ela é, né, multibacilar, né? Então, aqui é a dimorfa borderline, certo? E a bichoviana, tá? Então, aqui... segundo a portaria do Ministério da Saúde, 2006, diz que todo caso confirmado é notificado e obrigatório às autoridades locais de saúde, tá? Então, registrar no SINAM. Aspectos clínicos. A lesão não coça, tem queda de pelo, tem a parestesia, que é dormência, não dói, não pega um pó. Aspectos clínicos, sinais e sintomas dermatológicos, lesões de pele com alteração de sensibilidade, manchas pigmentadas ou discrômicas, placa infiltrante,
tubérculo, designação de desuso nódulo. Aspectos clínicos, manchas, placas, nódulos, eu já vi paciente assim, tá, com nódulo. E infiltrações, tá certo? Isso aqui, aqui e acolá, não é tão comum não, mas já vi pessoas com nódulos, certo? Uma das formas complicadas que você vai ficar com esses nódulos, é muito complicado. Sinais e sintomas neurológicos. Lesões dos nervos periféricos, trigêmeo. Então, o que é isso? A hanseníase atinge esses nervos. Nós vamos ver eles, né? Nós vamos ver eles. Lesão dos nervos periféricos, do trigêmeo, facial, ulnar, mediano, radial, fibular, tibial. Dor e espessamento dos nervos periféricos, perda de sensibilidade, olhos, mãos e pés. Perda na força muscular, pálpebras, né? Membros superiores e membros inferiores, ok? Então, aqui, gente, onde atinge os nervos, tá certo? Onde atinge os nervos. Então, trigêmeo aí nos olhos, certo? Então, às vezes a pessoa não consegue piscar, tá? E aí, no caso, você vai ter que lubrificar, né, os olhos para não ressecar. Então, atinge esses nervos. Então, às vezes acontece a pessoa ficar tropeçando muito. Olha que pode ser até já um aviso de hanseníase aí, né? A não ser que a pessoa seja uma pessoa bem idosa, gente. Acontece também até quedas, né? Enfim. Tá? Então, tá tudo isso aí, né? Os nervos, aqui são os nervos que a hanseníase adora, né? Danificar. Teste Mitsuda baseia-se em uma reação imunológica retardada mediada por células com especificidade para o Mycobacterium leprae. Todas as pessoas ao nascerem apresentam a reação de Mitsuda negativa. À medida que se expõe ao bacilo de Hansen e outras micobactérias, vão desenvolvendo resistência e positividade para o teste. O teste se faz pela aplicação de 0,1 ml do antígeno por via intradérmica e uma pápula cerca de 1 centímetro deverá ocorrer no momento da aplicação. A leitura deve ser feita entre 21 a 28 dias. Isso do teste Mitsuda para hanseníase, para tuberculose até 72 horas, certo? 3 dias. Ausência negativa de qualquer sinal ou uma lesão, pápula ou nódulo menor que 5 milímetros. Positivo maior que 5 milímetros e reator forte, né? Maior que centímetro. Diagnósticos laboratoriais, baciloscopia, pesquisa da presença de bacilos e micróbios no organismo da pessoa com suspeita de hanseníase, por meio da coleta da linfa, principalmente nos lóbulos da orelha e cotovelo. Sistema linfático, lembra disso? Pois é, a gente está coletando aí, ó. Quem faz é o enfermeiro, tá? Biópsia é retirada em um pedacinho da pele da mancha, onde será pesquisada a presença do bacilo e a alteração típica de cada forma. Evite complicações, tá? Isso aqui, ó, a pessoa não tá conseguindo mais ficar o olho, ó, não é culpa dela, não. Aí, no caso, tem que ficar lubrificando. A mão fica em forma de garra, certo? Ó, tá, ó, fica danificando, ó, ok? Paciente com nódulo, eu já vi alguns, tá? Não é como não, mas eu já cheguei a ver, tá? Ó, gente, agora vamos prestar atenção nessas cartelas, tá? Essas cartelas abençoada de Deus. Abençoada. Aqui é o tratamento de abuso do esquema paucibacilar, certo? Eu tenho o esquema paucibacilar pacientes com até 5 lesões de pele. Neste caso, é utilizada a combinação de rifampicina, dapsona, certo? Acondicionados numa cartela no seguinte esquema: medicação, rifampicina, dapsona e clofazimina, tá? Então, eu esqueci de colocar aqui em cima, mas são os 3 antibióticos, tá? Então, o que é que acontece? Então, o paciente, ele vai tomar essa dose mensal supervisionada lá na frente do enfermeiro ou do médico. E são tudo isso aqui, professor, 1, 2, 3, 4, 5, 6 comprimidos aí. Ele toma 6 comprimidos numa lapada só, vai para casa, isso é lá no posto de saúde. Aí vai para casa, e aí ele fica tomando essas doses aqui diariamente, certo? Ok? Então, ele vai tomar em casa a dapsona e a clofazimina. A rifampicina ele vai tomar lá de maneira supervisionada, certo? Ok? Aqui é o tratamento para a criança, né?
No caso, tem que ter cuidado também, tá? Bem direitinho, né? Quando é criança, tem que ter toda uma orientação bem delicada para a criança ter adesão ao tratamento, certo? Ok? Rifamicina da ação do clofazimina, do mesmo jeito. Tem os esquemas de adulto e de criança, tá? Mas isso aqui, gente, você não vai perder tempo lendo isso aqui, não, certo? Porque isso aqui você consulta. O que é que você tem que saber? O nome dos antibióticos, que é isso que cai em concurso, que cai em prova. O nome dos antibióticos, não precisa saber miligrama e cápsula, não, tá? O que você tem que saber, pelo menos, gente, o que já é válido, é a rifampicina, dapsona e clofazimina, né? Clofazimina. Professor, mas lá na tuberculose usa a rifampicina. Usa, tá? Então, aqui também, na Hanseníase também usa. E se ela tomar anticoncepcional oral e tomar o tratamento para Hanseníase, também ela engravida, certo? Ok? Aqui são os esquemas que a gente pode pesquisar. Notas. A gravidez e o aleitamento não contraindicam o tratamento, né? Padrão, né? Do poliquimioterápico. Em mulheres, a idade reprodutiva deve se atentar ao fato de a rifampicina poder interagir com anticoncepcionais orais, diminuindo a sua ação. Em crianças e adultos com peso inferior a 30 quilos, ajustar a dose de acordo com o peso, conforme o quadro a seguir. Aí aqui a gente vai ajustar a dose, certo? Isso aqui é o médico, pelo amor de Deus, a gente nem se mede. Nos casos de hanseníase neural pura, o tratamento dependerá da classificação, se é paucibacilar ou multibacilar, conforme a avaliação do centro de referência. Além disso, faz o tratamento adequado do dano neural. Os pacientes deverão ser orientados para retornar de imediato à unidade de saúde em caso de aparecimento de lesões de pele e ou dores nos trajetos dos nervos periféricos e ou piora da função sensitiva ou motora, mesmo após a alta procura. Quando disponíveis os exames laboratoriais complementares, como hemograma, TGO, TGP, creatinina, poderão ser solicitados no início do tratamento para acompanhamento dos pacientes. A análise dos resultados desses exames não deverá retardar o início do poliquimioterápico, né? Exceto os casos que a avaliação clínica sugerir doenças que contraindicam o início do tratamento. A recidiva é considerado um caso de recidiva aquele que completar com êxito o tratamento e que depois venha eventualmente a desenvolver novos sinais e sintomas da doença. Os casos de recidiva de Hanseníase são raros em pacientes tratados regularmente com os esquemas de poliquimioterápicos preconizados. Geralmente ocorre em períodos superiores a 5 anos após cura, sendo seu tratamento realizado no serviço de referência, tanto municipal, regional, estadual como nacional. Os passos baculares, muitas vezes, é difícil distinguir a recidiva da reação, né, reversa. No entanto, é fundamental que se faça a identificação correta da recidiva. Quando se confirmar a recidiva, após exame clínico e baciloscópico, a classificação do doente deve ser criteriosamente reexaminada, para que se possa reiniciar, né, o tratamento adequado. Já os multibacilares, a recidiva pode manifestar-se como uma exacerbação clínica das lesões existentes e como aparecimento de lesões novas. Quando se confirmar a recidiva, o tratamento com poliquimioterapia deve ser reiniciado. Ampliação da clofazimina. Segundo várias pesquisas efetuadas no Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, decidiu ampliar a clofazimina para casos de Hanseníase paucibacilar. Foi evidenciada uma porcentagem de reações adversas fica entre 0,1%. A ampliação foi dada pela portaria número 71, certo, em 2018. Então, com pouco tempo teve essa mudança, né? Então, aqui o tratamento da multibacilar, né? São os mesmos antibióticos, rifampicina, dapsona e clofazimina, do mesmo jeito com a dose supervisionada, certo? A tuberculose, gente, a dose supervisionada é todos os dias, certo? Todos os dias da tuberculose é dose supervisionada. Porém, na hanseníase, a dose supervisionada é mais essas aqui. As demais é em casa. Só que não custa nada, né? O agente de saúde tá passando lá, né? E dá uma olhadinha, tá bom? Aqui é o estexiômetro, né? Kit para teste de sensibilidade dos filamentos. E também, para aí, a gente está registrando. Teste fácil, rápido e indolor para hanseníase, certo? Método de detecção e identificação de biomarcadores lipídicos específicos para hanseníase. O novo método é capaz de diagnosticar hanseníase, infecção subclinical.
em pacientes que ainda não apresentam lesões características na pele ou sinais clínicos bem definidos. Assistir os vídeos. A da Flores, assiste de novo, se você não assistiu, tá? Tem esse aqui, tem um outro, depois eu passo. Esse aqui eu já coloquei 10 passos, boas práticas, né? Algumas referências. Hasta luego ainda não é. Então, nós vamos a atividade de casa que a gente pode resolver essas questões para ir já estudando para a prova e para a vida, né? No esquema diz respeito ao tratamento da hanseníase multibacilar, analise as alternativas e assinar a alternativa correta. O esquema terapêutico para o caso é realizado com 6 cartelas. Vamos deixar quieto até então. A rifampicina é administrada somente através da dose mensal. 600 miligramas. Isso está falando da rifampicina multibacilar. 2 cápsulas de 300 miligramas com administração supervisionada. A dapsona permite dose diária de 100 miligramas auto-administradas. A clofazimina é administrada somente em doses auto-administradas de 100 miligramas diárias. A resposta correta é somente a letra 2 e 3. Por quê? Porque o esquema terapêutico é realizado com 6 cartelas, nem sempre, gente. O paciente pode ficar 9 cartelas, e aí vai, dependendo da situação dele, certo? E a quarta, a clofazimina é administrada somente em doses auto-administradas de 100 miligramas diárias, né? Tira-se somente, né, a clofazimina na hanseníase multibacilar, vamos voltar aqui, tá? Multibacilar, dose mensal de 150 miligramas, né? Supervisionada, tá aqui, auto-administrada em dias alternados, tá? Ó, entendeu? Dose diária, dose em dias alternados, certo? Ó, ok? Então, tem que ter cuidado, ok? Para você ver, né? Quando você faz as questões e pesquisa, certo? Você consegue acertá-las. O esquema de drogas associadas, que representa o melhor tratamento da tuberculose pulmonar e que é recomendado pelo Ministério da Saúde, vai ser qual letra aqui, né? Aqui a letra, eu não coloquei a resposta, mas está aqui. É a letra E. Porque a ampicilina não tem nada a ver, certo? Penicilina também não. Ácido acetilsalicílico não, ampicilina não. E a rifampicina, tá certo, gente? E aí eu terminei a aula, quase que eu não termino. Respirem, vai dar tudo certo. Eu só vou, né, ajeitar aqui para colocar no sistema aí do portal de vocês, certo? Depois eu coloco. Ainda vou colocar, né? Vou já, né, conciliar sono e repouso para trabalhar. Eu espero ter ajudado um pouco, é muita informação, né? Concordo plenamente com você. Respeito e dá tudo certo. Isso aqui não sempre assim fácil. Não se preocupe que as provas vão estar assim, mais ou menos nesse nível de questões. Estude mais as medicações, né? Que dá tudo certo na sua vida. E eu espero ter ajudado um pouquinho, né? E que contribua para o seu crescimento profissional. E até a próxima aula.